Boa noite, então. Estamos aqui no ciclo de palestras Vendendo Peixe. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, né, da Lilian, desse grupo de pesquisa aí de pescado. E vamos lá. Então, só um pequeno aviso, lembre-se, né, a área de pescado ela é multidisciplinar. Então, nesse primeiro ciclo de palestras, nós vamos falar sobre a atuação do médico veterinário. Numas próximas palestras, nós falaremos dos outros cursos, dos outros profissionais envolvidos com pescado. Bom, meu nome é Renata Miranda de Carvalho, eu sou médica veterinária, trabalho no Ministério da Agricultura como agente de inspeção. E hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre o controle de qualidade em inspeção e a parasitologia do pescado. Então, onde o médico veterinário é importante nisso? Bom, eu vou falar para vocês, nossa palestra vai ser, eu vou falar sobre os atores desse assunto e vou falar sobre alguns parasitas mais importantes, vou falar para vocês sobre o ciclo e no final a gente vai fechar falando sobre onde o médico veterinário é importante nisso tudo, tá? Então, vamos lá. O médico veterinário, ele é o responsável pela saúde dos animais e também dos humanos. Sim, nós cuidamos da sua saúde. Fazemos isso quando? Quando a gente cuida dos animais de estimação, quando a gente cuida dos animais de produção e quando inspecionamos os produtos de origem animal que serão consumidos pelos homens. E também pelos animais, né, em forma de ração ou alimentação. As zoonoses. As zoonoses são doenças transmitidas dos animais para o homem, certo? E como que pegamos isso? Ou com contato direto, ou picadas de inseto, ou pelo consumo de produtos de origem animal. Então, hoje nós vamos focar nisso, né? E na parasitose e o pescado. O pescado, ele compreende peixes, crustáceos, moluscos, anfíbios, quelônios e mamíferos de água doce ou salgada usados na alimentação humana. Então, é muito grande a quantidade de espécies envolvida no pescado. Ele é considerado um alimento muito saudável, porque sua proteína é de alta digestibilidade, a sua fonte de gordura é considerada muito boa, ômega 3, ômega 6. Ele é considerado muito nutritivo, é fonte de vitaminas e sais minerais. O seu consumo, ele tem aumentado a cada ano. E a gente tem duas formas de conseguir o pescado, ou pela pesca extrativa, ou pela produção em cativeiro. Essa produção também tem aumentado, porque a gente não tem mais tanta quantidade de peixe no mar, então cada dia mais a gente está produzindo, isso é ótimo, inclusive é considerado uma ótima oportunidade de negócio pelo Sebrae. O pescado, ele é super consumido, principalmente na culinária japonesa, ele é super popularizado. E dessa forma, através dos sushis e sashimis, a gente consome o peixe cru. E é aí que está o maior risco de se adquirir parasitoses. Então, vocês já estão ligando os pontos, né? Então, vamos lá. Conhecendo os inimigos. Quem são os parasitas? Então, hoje nós vamos falar de alguns parasitas que causam zoonoses e são mais comuns, são mais estudados e mais encontrados. E um parasita que ele não é zoonótico, porém ele deixa um aspecto repugnante no pescado, né? Então, a gente vai falar do Gnastostoma, Eustrongilides, Anisakis, Ascocotyle fagicula e o Difilobótero, como zoonóticos. E como não zoonótico, o Trypanorhynca. Sim, eu já sei, são nomes terríveis, mas a gente vai se acostumando com eles. Então, eu vou falar para vocês o geral sobre esse parasita e um pouco do ciclo, para vocês entenderem como é complexo o ciclo do parasita e como que isso chega até nós. Então, o Gnatostoma, ele é um nematóide de água doce. Os peixes acometidos são o tucunaré e também a gente tem relato em traíra. Ele é endêmico do Peru, América Central, Japão e Tailândia. O que quer dizer isso? Que ele é natural dessas regiões. A gnatostomíase é uma doença que causa lesões subcutâneas migratórias. Aqui no Brasil, a gente já tem alguns relatos de caso, principalmente na região norte, né? Tem 2 em Tocantins. E como que isso se deu? São pescadores que vão lá pescar o tucunaré na beira do rio,
E aí eles já fazem o ceviche, né? Eles fazem o peixe cru com limãozinho, faz o marinado, e eles comem esse peixe cru. Então, os casos que a gente tem são casos de pescadores. O ciclo, vamos dar uma olhadinha aqui. No ciclo, a gente tem envolvido as aves, que são os hospedeiros definitivos, e aí temos envolvidos, podem estar envolvidos, né? Os animais domésticos, o suíno. Esses ovos caem aqui na natureza, na água. Eles têm que infectar, passar por hospedeiros intermediários, aqui no caso, né? Passar por pequenos microcrustáceos, anfíbios e o peixe. Então, o parasita entra no microcrustáceo, os peixes e os anfíbios comem, e aí os animais, ou nós, no caso, comemos esse peixe, e se nós comermos ele cru, a gente vai poder ter essa doença. Então, vamos lá. Aqui estão as fotos. Então, esse é o parasita no peixe, tá vendo? Na musculatura do peixe. A gente retirou as fotos do pesca amador e algumas fotos de internet. Esse é o tucunaré e essa traída. E aqui é a lesão, tá vendo? Uma lesão que ela causa uma inflamação na pele e às vezes tem essa lesão serpiginosa. É o larva migrans cutânea. Tem outras doenças que causam isso também. Mas o granatostoma causa. Próximo parasita, Eustrongylites. Ele é um cestoide, alta diversidade de espécies, ocorrência e distribuição geográfica em várias regiões, né, do mundo, incluindo América do Sul, Norte, Europa, Oeste Africano, China e Turquia. Os peixes acometidos são a maioria dos carnívoros. Nós temos alguns exemplos aqui, como a traíra e o xarel, que inclusive foram peixes que nós, durante a inspeção, encontramos esse parasita. A estrongilidíase, o que ela causa? Dor abdominal intensa. Então, a maioria das infecções parasitárias, elas vão causar esse tipo de sintoma, né? Porque a maioria das vezes o parasita, ele, na tentativa de sair do estômago, ele provoca essa dor. Então, vocês viram que no outro caso, o gnastostoma, ele vai sair do estômago para chegar na pele. Aqui é o estrongilidíase, tá vendo? Nós temos uma foto aqui, esse é um xarel. E eu vou mostrar para vocês agora o ciclo, para vocês entenderem. Então, nesse caso, a gente também tem aves envolvidas. As aves defecam no lago e nas suas fezes tem ovos do parasita, né? Aí vem uma minhoca d'água, que é chamada oligoqueto. Ele come esses ovos, dentro dele viram larvas. E aí os peixes vão consumir essas minhocas. E aí a ave vai consumir o peixe, né? Que vai fechar o ciclo. E é nessa hora que a gente também pode se contaminar, consumindo o peixe cru. Então, aqui é o videozinho. Aqui foi uma inspeção de um lote de xarel que nós recebemos numa unidade de beneficiamento do pescado. E deu uma travadinha aqui. E aí, o lote inteiro, a gente abriu, acho que uns 20 peixes. Todos os peixes que nós abrimos tinha essa infestação. E o engraçado é que aqui o parasita está localizado no perinísio do peixe, tá vendo? Entre essa camada que protege o músculo, né? E o músculo. E aí todos os peixes que a gente abria na região dorsal e na região ventral, logo que a gente cortava a pele, a gente já podia ver praticamente no subcutâneo esses parasitas. Vejam como ele é longo, né? E ele é vermelhinho e redondinho.
Engraçado é que, assim, na musculatura mesmo, entra bem na parte mais do lombo do peixe, nós não encontramos. Mas a gente não pode afirmar que não achou, né? Porque a gente também não abriu todos os peixes na parte muscular. Bom, Anisakis. O Anisakis é um parasita que está em todas. Eu digo que ele, assim, falou em parasita de peixe, todo mundo fala do Anisakis, né? Como se só existisse ele, mas a gente já está vendo que não é verdade. Quase todos os peixes podem ter. É o mais encontrado, né? O homem é um hospedeiro errático, ou seja, ele não faz parte do ciclo, né? Não está ali. A anisakíase, o que ela causa, os sintomas? Também dor abdominal forte, náuseas, vômitos, diarreia, e algumas pessoas podem ter alergia ao parasita. Então, mais uma vez, tá vendo? O parasita, nesse caso, ele não completa ciclo dentro da gente, ele só fica tentando sair do nosso corpo, e é nessa hora que ele causa esse desconforto. O diagnóstico para esse tipo de parasita seria uma endoscopia, né, um exame que você vai olhar lá o estômago e vai encontrar o parasita. Em casos mais graves, se você tiver comido muito anisakis, pode até ocorrer uma obstrução intestinal, mas isso, assim, é muito raro, mas é o que pode acontecer. A mídia conhece muito bem, né? Falou em sushi sashimi, eles falam do perigo do anisakis. Vocês estão vendo aqui no ciclo, né, que a gente tem animais marinhos, mamíferos marinhos envolvidos. Então, eles defecam e jogam os ovos na água. Esses ovos são ingeridos transformam-se em larvas, são ingeridos por crustáceos. Os peixes consomem esse crustáceo e aí vai fazendo a evolução das larvas. E aí o mamífero marinho consome o peixe. Ou nós consumimos o peixe. Aqui, ó, não falei que a mídia gostava? E aí, essa semana mesmo, ó, esse mês ainda, dia 14/7, saiu uma reportagem que cientistas descobriram aliás, o médico, né, descobriu que uma japonesa foi diagnosticada com verme na garganta, porque ela estava lá com dor de garganta, foi no médico ver o que era, a hora que o médico foi examinar, encontrou esse verme alojado na amígdala dela. Esse daqui é um pseudoterra nova, ele tem 3,8 centímetros. Como ela adquiriu isso? Consumindo peixe cru, né? Em forma de sashimi. Aqui são fotos que eu tirei durante a reinspeção de alguns pescados que a gente recebe em importação. E aí a gente reinspeciona. Então, aqui nós temos um peixe salgado zarbo. Vocês podem ver esses pontinhos marronzinho? Todos eles são parasitas. Aqui a gente está fazendo uma verificação com alguns aparelhos que nos ajudam a identificar melhor se tem ou não parasita. No caso aqui, é uma mesa de luz branca, ou candle table, que o pessoal chama, né? Aqui, ó, esse lote, por exemplo, de zarbo, ele foi devolvido, né? Quando é importação, a gente pode simplesmente, quem comprou, né, quem importou, pode simplesmente devolver, vai com um documento dizendo por que ele está sendo devolvido, né? Não é simples assim, devolve aí que eu não quero, então. Não, a gente identifica, diz que o lote não está adequado, e aí isso volta com um documento notificando por que está sendo devolvido. Aqui, olha, esses parasitas aparentemente são encistados, né? Esse daqui, da direita, ele já está solto aqui, tá vendo? Ó, esse compridinho é um parasita. Aqui, esse também é um peixe salgado. Aqui nós temos um filé de merluza, que estava congelado. Também na Kindle Table, tá vendo esse pontinho branco aqui? É um anisakis encistado. E aqui nós temos não o mesmo, né? É outro peixe, é o mesmo anisakis, mas não é aquele mesmo ali. Esse daqui visto na luz negra. Na luz negra, o parasita brilha. Então, facilita um pouquinho a gente enxergar esses parasitas no peixe. Existe um limite para esse número de parasitas, tá? Não é porque vocês vão ver, todo peixe pode ter, pescado pode ter parasita. Então,
esses parasitas podem ser retirados, e então, quando a gente encontra parasita, pode acontecer, existe um limite para isso, bem pequeno, né? Então, de um lote de 70 filés que você analisar, apenas 8 poderiam conter um parasita desse, por exemplo, que é grande, né? Então, aquele aberto, ele pode chegar de 2 ou 3, vocês viram aquele da garganta da japonesa, né? Bom, próximo parasita, Ascocotyle fascicula longa. É um trematódio digenético, é difícil falar esses nomes, né? Distribuição mundial também. E o peixe que está envolvido nesse parasita que a gente encontra é o da família Mugilidae, que são as tainhas, paratis e paratispema. Então, assim, a tainha, tem algumas pesquisas que eu encontrei, que registraram que em 100% dos peixes pesquisados foi encontrado esse parasita. Esse parasita, a gente só vai conseguir enxergá-lo com o microscópio. Então, não adianta a gente fazer uma inspeção visual nesse caso, a menos que o parasita tenha causado alguma lesão muscular no peixe, né? E aí o peixe vai estar com outras características, mas não, a gente não vai enxergar o parasita em si. A doença que causa é a heterofíase, no caso aqui é a fasciculose, né? Ele causa diarreia, dores abdominais e emagrecimento. O diagnóstico ele é feito pelos exames de fezes, então a gente vai encontrar os ovos nas fezes dos infectados. Como eu disse, aqui no Brasil, em 1992, foram registrados 9 casos de pessoas com fasciculose em registro. Então, aqui o ciclo, para vocês terem uma ideia, ele envolve o homem, envolve animais domésticos e aves, o que torna um pouco difícil o controle, né? Ele também tem envolvido um caramujo e aí o peixe. Então, é assim que se completa o ciclo. Aqui a tainha, né, bonitinha. Aqui a festa da tainha. Tem algumas cidades que tem. Essa daqui é da prefeitura de Balneário Ranchão. Aqui, olha, a tainha sendo preparada. Então, o que pode acontecer? Na produção aqui em grande quantidade, esse peixe pode não ser cozido adequadamente. E aí é que pode ser que ocorra a contaminação das pessoas. Essa é uma foto de um trabalho científico do parasita, dessa daqui é a metacercária, que é o que infecta a gente. Aí, ó, pesquisadores da USP, em 2010, analisaram 92 tainhas coletadas aqui no CEAGESP de São Paulo e 100% delas tinham metacercária de fascículo. Próximo parasita, Diphyllobothrium atom. Ele é um cestodo, ele é conhecido como a tênia do peixe, porque, vocês estão vendo aqui, o parasita, ele vira uma tênia, na verdade, né? Ele está distribuído pelo leste europeu, Ásia, e aqui no Brasil nós tivemos 27 casos relatados em São Paulo entre 2004 e 2005, onde o alimento envolvido era o salmão do Chile. Nessa pesquisa, eles não conseguiram encontrar o parasita, o Diphyllobothrium, no peixe, porque talvez as pessoas já tinham consumido, né? Os peixes estavam infectados, mas todas as pessoas que tiveram a doença tinham relação com o consumo de salmão cru do Chile. Então, os peixes que podem ter, além do salmão, a truta e anchovas, em geral, são peixes que migram de água salgada para água doce para procriação. A difilobotríase, que é a doença causada pelo Diphyllobothrium, mais uma vez, dores abdominais, náusea, vômito, diarreia, perda de apetite,
deficiência de vitamina B12 e obstrução intestinal. Por quê? Porque vocês viram que ela é praticamente uma tênia e ela pode chegar até 10 metros de comprimento. Então, se isso ficar no seu intestino, pode acontecer de ter uma obstrução. O diagnóstico ele é feito através de exames de fezes, onde nós vamos encontrar ovos ou proglótios, que são partes do parasita. E o homem, nesse caso, é o hospedeiro definitivo. Tripanorrinca, próximo parasita. É um cistoide, esse daqui é o parasita que ele não é zoonótico, ele não vai causar doença na gente, mas ele tem um aspecto repugnante e vocês vão ver que vídeo legal que a gente vai assistir. É um cistoide, ele tem alta diversidade de espécies também, ele pode acontecer em todos os animais marinhos, praticamente, os pescados, e ele tem uma aparência repugnante. O ciclo dele envolve grandes peixes, né? Envolve crustáceos e peixes menores. Então, o ciclo, ele passa algumas vezes por alguns peixes. Aqui nós temos uma foto, vocês estão vendo aqui esse pontinho? É um parasita encistado aqui na musculatura abdominal, que foi encontrado, esse era um peixe bonito. E aqui, esse é Vistório não, né? Aqui é num peixe congelado, visto com luz negra. Eu costumo falar que ele é bem bonitinho, porque na luz negra, a boquinha dele, os probóscitos, eles ficam vermelhinhos. E agora nós vamos ver um vídeo. Tá pensando. Então, esse é o peixe bonito. Aqui, ó, depois que eu tirei aquela bolinha do peixe, ele começou a sair. E aí eu coloquei no microscópio pra gente ver. Tá vendo? Aqui são os probóscidos dele. Então, aqui no caso, o parasita estava vivo porque eu retirei ele de um peixe fresco. Aqui, olha que legal. Ele está tentando entrar de novo no pedaço de carne. Então, eu tirei para verificar na lâmina. E depois tinha um pedacinho de carne e ele tocou nesse pedacinho de carne e começou a tentar entrar. Olha aqui ele, no pedacinho de carne. Essas são as probóscides, tá vendo mexendo aqui? E aqui é um aumento de 80 vezes dessa probóscide. Bom, então chega de parasitas, né? O que os parasitas podem causar, né? Além das zoonoses que a gente viu, podem causar sérias perdas econômicas. Então, causam um grande prejuízo. Devido à desvalorização do peixe, então imagina que aqueles peixes que foram devolvidos, esse lote que a gente teve que condenar praticamente, isso é uma grande perda econômica. E na produção de pescado, também pode ser, porque além desses parasitas causarem prejuízo para nós quando a gente consome, a gente pode ter alguma doença, os peixes também podem sofrer com isso. Então, a gente pode ter diminuição de produção, e aí tem mais um monte de parasita que podem causar isso. Alguns parasitas que às vezes realmente não causam problema para a gente, mas vão causar para o peixe ou para os outros pescados. Bom, como prevenir? Como saber
Bom, como prevenir? Como saber se eu vou ter parasita, né? Se tem parasita ali naquele peixe, né? Então, observem que já é difícil o pescado, a gente tem vários tipos de venda. Então, como saber se tem parasita? Bom, infelizmente, todo pescado pode ter parasita. E aí, a gente só vai saber inspecionando. Então, o médico veterinário, ele estuda sobre os animais, sobre as doenças, sobre as legislações ligadas à produção de alimentos. Logo, ele é um dos profissionais mais indicados para este trabalho e para a capacitação dos manipuladores de alimentos. Como prevenir? Aí é que está. Consumindo produtos de locais que prezem pela qualidade e segurança e tenham inspeção de algum órgão oficial. Não consumir pescado cru sem que tenha passado por congelamento. E se informando e exigindo seus direitos de consumidor. Então, a única forma da gente se proteger é sabendo como a gente pode ter esses parasitas, consumindo esses peixes de lugares que prezem pela qualidade. Para isso, nós temos a inspeção, que é, nós temos regras, né? Os serviços de inspeção, tanto municipal, estadual quanto federal, tem regras para a produção de alimentos de origem animal, certo? E a Lei 1283, de 18 de dezembro de 1950, nela já está escrito que todo produto de origem animal deve ser inspecionado. Por isso, a gente tem esse direito, certo? De consumir alimento que passou por uma inspeção. O RISPLA é um regulamento que ele é um regulamento de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal. Nele, a gente tem várias regras de como que tem que ser esse alimento, o que pode ou não pode ter, as doenças que são consideradas muito prejudiciais à saúde e deve condenar o animal, aquela carne. Todas as regras estão lá. Nós temos algumas instruções além desse regulamento, eu botei algumas aqui ligadas ao pescado, por exemplo, a IN 21, que ela fala sobre o peixe congelado, como ele tem que ser, todas as características do peixe congelado. A portaria 185 de 1997, ela fala do peixe fresco, todas as características que um peixe fresco tem que ter. A instrução normativa 1, agora, de 2019, ela fala do peixe salgado, do bacalhau, né? O que tem que ter, como tem que ser esse peixe, para que todos que produzam sigam as mesmas regras e produzam, no final, um alimento seguro. E a Circular 2, o Memorando Circular 2 de 2018, que fala, ela orienta nós, servidores, como inspecionar e reinspecionar o pescado voltado para controle de parasita. O controle de qualidade. Toda empresa que manipula alimento deve ter registro ou no Ministério da Agricultura ou na Secretaria de Agricultura Estadual ou Municipal. Ou seja, eles têm que ter serviço de inspeção. Perdão. E aí, toda empresa tem que ter um programa de autocontrole. O que é esse programa? Esse programa é o que a empresa diz, todos os passo a passos que ela faz, de higiene, de controle de temperatura, de verificação de riscos, para entregar um alimento seguro. E é obrigação de toda empresa que trabalha com pescado, né, que é manipulador de pescado, é obrigação de fazer essa verificação visual de lesões ou da presença do parasita, né? E esse procedimento ele tem que ser monitorado por pessoa qualificada. Então, tem que ter um treinamento. E uma forma muito importante da gente prevenir essa doença é informar o consumidor. E aí é o que eu falo sempre sobre educação sanitária. É a melhor forma de prevenir as doenças. Quando o consumidor sabe o que está consumindo, quais são os riscos, por que é importante eu consumir um alimento que venha de um local que tenha inspeção e não aquele que tem uma pessoa vendendo na rua que nem sequer tem uma
etiqueta de data de produção, não sei nem quem foi que fez aquilo, mas como eu não sei, às vezes, qual que é a diferença, eu não sei. E os órgãos de vigilância sanitária costumam gerar material informativo para a população, e é isso que a gente tem que ir atrás. Isso deveria ser reforçado nas escolas, porque é desde pequeno, são os pequenos, né? As crianças hoje, eles absorvem tudo e eles acabam ensinando isso para os seus pais. Então, seria o melhor local para a gente começar essa educação. E agora que você já sabe, né, dessa importância da informação, cobre do seu município, né, para que ele tenha um médico veterinário para implantar essas ações de proteção da saúde, né? E aqui eu vou colocar um exemplo de já foi estagiária do Ministério, ela é formada, médica veterinária, Flávia Francini, ela trabalha na Vigilância Sanitária de Paraisópolis, e lá eles fazem informativos para a população. E aí, claro que eu estou trazendo o informativo que ela fez sobre pescado, né? E aí ela disse para mim que as pessoas ficaram muito encantadas, tipo, elas ficaram muito felizes porque elas nem sabiam que podia ter parasita no pescado. Coisas importantes, né, da inspeção. Quando eles trouxeram essa circular, por exemplo, que focou na questão de controle de parasitas no pescado, principalmente isso ficou muito mais caracterizado na reinspeção de importação. A gente teve muitas reclamações dos importadores, claro, mas o pessoal da qualidade das empresas disseram que eles sentiram diferença, e eu posso dizer que eu senti diferença do momento que se focou nisso, que a gente rechaçou alguns lotes, e aí logo as pessoas entenderam que não adiantava mandar peixe com parasita para a gente, que a gente não ia receber. Então, é importante ter a legislação, ter médicos veterinários envolvidos para cobrança desse tipo de situação. Então, é isso. Gostaria de agradecer, gostaria de deixar uma frase, mais para quem produz, né? Que produzir alimento com qualidade e segurança é mais que dever, é uma questão de respeito ao próximo. E é isso que eu gosto de dizer, né? Você faz para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Se todo mundo pensasse assim, a gente não ia ter risco e tanta gente doente por aí. Então é isso, eu deixo aqui meus contatos, né? Meu e-mail, meu Instagram. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar que a gente responde, tá bom? Muito obrigada.